Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Alegria estar aqui falando com vocês sobre um tema tão importante que é a importância da linguagem nos processos psicológicos. Eu fiz questão de trazer, minha formação em pedagogia e letras e também eu trabalho muito sobre o campo da linguagem, inclusive a minha pesquisa no mestrado o meu mestrado é sobre a ciência da linguagem. Então é um tema muito bacana, não só apenas uma oportunidade, de estar aqui compartilhando com vocês esse conhecimento, mas uma alegria de estar oportunizando, outras pessoas poderem presenciar, aprender sobre um tema essencial na nossa vida. E para que fosse de fato assim diferente, pudesse contribuir, eu fiz questão de relacionar com a surdez. Então eu me chamo Thales Rodrigues, sou professor da educação básica também, e com a proposta desse tema, que é trabalhar a importância da linguagem, eu fiz questão de elaborar um pequeno roteiro, de acordo com o proposto desse vídeo, para que pudesse transcorrer da melhor forma e ficasse de uma maneira bem acessível, Ou seja, a importância dessa interação, uma pesquisa, um vídeo baseado na pesquisa de Vygotsky, na teoria cultural, social, a interação social, tudo aquilo que Vygotsky apresenta. Então é extremamente importante, tá? Sobre esses tópicos, eu vou começar falando sobre essa mediação simbólica, que Vygotsky tanto fala, a função da linguagem no seu desenvolvimento. Então, Vygotsky ele é extremamente importante na nossa área, principalmente quando a gente fala de linguagem, porque ele vai enfatizar essa importância da interação, mas não apenas da interação. A partir de Vygotsky foi que também teve a ideia do pensamento. Esse pensamento, aí entra o processo psicológico, o pensamento é extremamente importante para a nossa compreensão, para o nosso desenvolvimento linguístico. Então, o pensamento ele é apresentado como também uma forma de linguagem. Então, vamos partir aí desse ponto extremamente importante. A partir daí foi que eu fiz questão de relacionar com a surdez. Por quê? Vygotsky, podemos dizer que ele é um precursor na inclusão, a respeito da inclusão. Vygotsky lá atrás, ele já falava que a inclusão era não simplesmente, mas diretamente nós utilizarmos, desenvolver a aprendizagem com pessoas, seja ela qual for o seu transtorno ou sua deficiência. Então ele sempre concordava de que precisávamos ensinar e estar presente com pessoas cegas, surdas, surdo-cegas, pessoas com outros tipos de deficiências e transtornos, para que a partir dali pudesse desenvolver a aprendizagem, a linguagem. Isso foi muito importante porque ele viveu pouco e não pôde nos presentear mais com mais estudos, mas o pouco que ele viveu, o pouco que ele apresentou, como a zona de desenvolvimento proximal, não apenas a interação social, essa relação com o objeto, nos ajuda até hoje e vai nos ajudar pelos próximos anos, e nos guiou a outros pesquisadores, a outras pesquisas extremamente essenciais para o desenvolvimento. Que a partir daí vai a importância do papel da interação social e o ensino intencional nesse processo. Essa intenção, esse processo. Eu até trouxe aqui um livro como complemento, que é chamado de Como Brincam as Crianças Surdas, de Daniele Silva. Esse livro ele vai tratar, claro que tem como base aí também a relação de Vygotsky, então vai falar as teses centrais, vai citar Vygotsky, a capacidade de criar, a fantasia, a denominação, a imaginação, a relação, a atividade prática dos sujeitos mediatizada pela linguagem. Ou seja, quando eu estava vendo a pesquisa, a proposta do vídeo, todo o material, eu disse, meu Deus, esse livro aqui, eu li um livro que traz muito sobre isso, e aí eu me lembrei, e de fato, como brincam as crianças surdas. Por quê? Muitas das pessoas têm um questionamento sobre a Libras. Primeiro, a Libras é uma língua visual. Então, como língua visual, a surdez vai nos ajudar a compreender completamente o que é a linguagem.
Por quê? O ênfase, as pessoas acham que a linguagem, ela se desenvolve, ela existe por causa do som. Daí que está o pensamento como linguagem. Mas não é bem assim, sabe? O fato de compreender a linguagem, o elemento mediador fundamental do desenvolvimento cognitivo superior, como, por exemplo, o visual. Então, a linguagem, ela se apresenta mais como um meio, mais do que um meio de comunicação. Ela é um instrumento formador do pensamento, da memória, da atenção consciente e da aprendizagem. Então, vejam como é importante, vejam como a relação da linguagem ela se apresenta de uma forma ampla, né? E a aquisição da linguagem por crianças surdas, ela vai apresentar, principalmente Quadro, Cruz, são pesquisadoras da área, elas vão dizer que quanto mais a gente consegue apresentar de forma precoce a língua para o desenvolvimento da criança, esse pensamento, o desenvolvimento do pensamento, da cognição, os processos psicológicos, mais rápidos eles serão desenvolvidos. Ou seja, quanto mais a gente utiliza a linguagem em suas diferentes formas, de diferentes maneiras, mais estaremos contribuindo para a evolução da linguagem, o desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento do ser, assim como o Vygotsky apresenta. Então, essa interação intencional, o espaço que a criança saber fazer sozinha, a linguagem não apenas como um meio de aprendizagem, mas como a essência da aprendizagem. Eu sempre gosto de dizer, né, esse desenvolvimento da memória voluntária, o pensamento abstrato, a atenção, todos esses aspectos são essenciais para o desenvolvimento da linguagem. Então, participar, né, o curso sobre a inclusão vai partir daí, mas ela tem que partir de uma perspectiva e essa perspectiva tem que ser acompanhada. Então, eu penso que essa relação Vygotsky é essencial, porque Vygotsky, aí podemos dizer, como eu falei anteriormente, ele deu início, né? Ele deu início a partir dele que foram surgindo outras pesquisas. E a minha relação com a surdez, com a pesquisa da surdez, é justamente para mostrar que a linguagem ela não vai se restringir apenas a uma parte. Não à toa que existe a multimodalidade hoje está presente para mostrar que os multiletramentos, que as outras formas, como gestos, como entonação, a fala, mas não apenas se restringir na fala, mas o próprio gesto em si, ele está aí direcionado também para a linguagem. Então, surdez está completamente... Eu vi como um exemplo esse pensamento científico, né? Que é bom a gente sempre fazer essa relação, essa proposta científica, juntando com o espontâneo. Então, essa relação científica, como por exemplo uma outra língua, como a língua brasileira de sinais, assim como as outras línguas de sinais, é um exemplo extremamente importante e eficaz para mostrar a importância da linguagem. Então, gostaria de aproveitar, é um tema que dá para a gente falar muitas outras coisas e até mesmo aprofundar, mas de forma sucinta, falando sobre essa linguagem, no seu desenvolvimento, nos aspectos superiores, o pensamento, a cognição, essa relação espontânea, científica da proposta. Acredito que a importância das teorias psicogenéticas, principalmente a importância de Vygotsky para a inclusão e a nossa relação com a linguagem são essenciais. Então, eu espero que, de certo modo, possa ter contribuído, né, com essa pesquisa, com esse tema, e sempre me coloco à disposição nos contatos oficiais para a gente discutir cada vez mais e avançar sobre a linguagem, o entendimento sobre a linguagem, que é extremamente importante e essencial para a nossa vida. Um grande abraço, professor Tales, até a próxima.